Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Organizando aqui. Deixa eu ver em que página que a gente parou. Ó, estamos na página 648 do livro físico. E aí a gente vai começar no parágrafo Outras Conjunturas. Veja se vocês se acham aí. Não tá Bruna, eu estou chegando. chegando agora para ter uma ideia. Isso é mais a metade do livro ou vocês já estão para o final? Como é que vocês estão? Carlos, a gente já tá bem no final, tá vendo? Aqui já foi tudo daqui. E aí falta esse tantinho aqui. A gente está lendo o ano inteiro, então talvez. Peraí, perdi a página aqui. Já está mais no final. Você Entendi, acho tem que o eu pego livro? o próximo começando, então. Isso, a gente vai terminar esse e aí deve começar o próximo, talvez daqui, acho que um mês, por aí, mais ou menos. E já tem ideia qual que vai ser o próximo? Ainda não. Nossa ideia é a gente ler um livro sobre as cartas que o Freud escreveu. A gente só não decidiu ainda se as cartas para Marta, as cartas para o Fliss. Estamos pensando nas possibilidades, mas a ideia é ler as cartas. Ah, beleza, obrigado. Imagina, a gente vai conversando no grupo, porque vai ser uma decisão tomada por via de votação. Então, vamos votar ali, a gente já conversou em outros momentos, pensou nas possibilidades, e aí, chegando agora mais para o final, a gente vai votar para todo mundo se organizar. Aline, a gente está na página 648 aí do livro físico. Eu não sei se alguém está lendo pelo PDF agora, mas se tiver, vocês puderem mandar aqui a página no chat, que aí sempre ajuda se organizar. Hum, vou, tá bom, imagina, vou começar ali, tá? Outras conjunturas que levam à formação do sonho seria o curso de pensamentos pré-conscientes estava ligado ao desejo inconsciente desde o início, e por isso encontrou rejeição por parte do investimento com meta dominante. Ou um desejo inconsciente se tornou ativo por outras razões, digamos, somáticas. E, ao não receber atenção, busca uma transferência para os restos psíquicos não investidos pelo pré-consciente, sem que estes lhe venham ao encontro. Todos os três casos convergem no resultado de que um curso de pensamentos nasce no pré-consciente e, abandonado pelo investimento pré-consciente, acha investimento pelo desejo inconsciente. A partir de então, o curso de pensamentos sofre uma série de transformações que já não reconhecemos como processos psíquicos normais e que resultam em algo que nos espanta, uma formação psicopatológica. Vamos destacá-los e agrupá-los. 1. As intensidades das representações se tornam capazes de descarga em seu montante integral e passam de uma representação para outra, de maneira que se formam representações dotadas de grande intensidade. Quando esse processo se repete várias vezes, a intensidade de toda a série de pensamentos pode ser reunida num único elemento de representação. É a compreensão ou condensação de que tomamos conhecimento durante o trabalho do sonho. Ela é a principal responsável pela impressão de estranheza do sonho, pois não se conhece algo que lhe seja análogo na vida psíquica normal e acessível à consciência. Neste também, nesta temos também representações que, sendo pontos nodais ou resultados finais de cadeias inteiras de pensamentos, possuem grande importância psíquica, mas esse valor não se manifesta em nenhuma característica compreensível, patente para a percepção interna. Por isso, o que nelas é representado não se torna mais intenso de maneira nenhuma. No processo de condensação, toda interconexão psíquica é transformada numa intensidade de conteúdo de representação. É o mesmo caso de quando, num livro,
faço imprimir em itálico ou em negrito uma palavra que atribua valor eminente para a compreensão do texto. Falando, eu enunciaria essa palavra em voz mais alta e mais lenta, enfatizando-a. A primeira analogia nos leva imediatamente a um exemplo tomado do trabalho do sonho. A palavra trimetilamina, no sonho da injeção de ímã. Os historiadores da arte chamam nossa atenção para o fato de as mais antigas esculturas obedecerem a um princípio semelhante, ao expressar, pelo tamanho da imagem, a posição social das pessoas representadas. A figura do rei é 2 ou 3 vezes maior que a de um cortesão ou de um inimigo derrotado. Uma obra do período romano emprega meios mais sutis para o mesmo fim. Ela situa o imperador no centro, em postura ereta, e o retrata com cuidado especial. Põe os inimigos a seus pés, mas não o mostra como um gigante entre anões. Entre nós, a reverência do subordinado que se inclina ante o superior é, ainda hoje, um eco desse antigo princípio de representação. A direção em que procedem as condensações do sonho é determinada, por um lado, pelas relações pré-conscientes corretas dos pensamentos oníricos, e, por outro, pela atração das lembranças visuais no inconsciente. Como resultado, o trabalho de condensação alcança as intensidades requeridas para irromper nos sistemas perceptuais. Aqui a gente está falando da formação do sonho, e aí essa semana eu lembrei da gente, porque eu estava na academia, e as pessoas estavam conversando, né, X, assim, mas eu estava num lugar que eu ouvia a conversa delas, porque eram algumas pessoas conversando e rindo, assim, então estavam falando alto, né? E aí uma das personagens falou de um sonho que ela teve com uma pessoa lá da academia. E aí ela estava contando e parecia um sonho daquela ordem meio que sonho absurdo, assim, né? Que a pessoa acha, nossa, olha só o que eu sonhei. E aí eles riram e alguém chegou e falou assim, olha, o sonho é o que a gente tem de mais verdadeiro, porque a gente não controla nenhuma parte dele. E aí eu achei curioso, porque a pessoa está falando de um lugar de que não conhece, né, de psicanálise. Enfim, eu sei quem é a pessoa e sei que não tem nenhuma ligação, assim com psicanálise. Eu achei interessante essa conversa, assim, deles, né, dizendo do que o sonho representa, e até da gente pensar nessa questão de a pessoa não tem nenhum controle sobre o sonho. Em parte, é um fato, mas em parte, não, né, porque o sonho, ele é também algo da gente, e ele dizia como se fosse de fora. O sonho é de uma coisa de fora, não é meu. E aí, dessa coisa que a gente chama de inconsciente e consciente, e que para as pessoas que estão de fora da psicanálise, talvez isso não faça muito sentido. Ao mesmo tempo que é disso que ele está falando de uma parte dele que ele entende como se não fosse ele, mas é. Não sei se faz algum sentido aí para vocês, mas eu achei curioso ouvir pessoas falando de sonhos sem a menor, sei lá, aproximação com a psicanálise e a gente ficar pensando como cada um lida com aquilo que sonha. Deixa eu ver aqui, 2. Devido à liberdade com que podem ser transferidas as intensidades e a serviço da condensação, formam-se representações intermediárias, compromissos, por assim dizer. Os numerosos exemplos. De novo, algo inaudito no decurso normal das representações, em que importam, sobretudo, a seleção e a conservação do elemento certo de representação. Mas formações mistas e compromissos ocorrem com frequência extraordinária quando tentamos expressar na linguagem pensamentos pré-conscientes, e estes aparecem como tipos de lapsos verbais. 3. As representações que transferem intensidades uma para as outras mantêm relações bastante frouxas entre si. São ligadas por esses tipos de associações que o nosso pensamento despreza e deixadas para uso com efeito comum.
Especialmente as associações por homofonia e paronímia são tidas como de mesmo valor que as outras. 4. Pensamentos que se contradizem não procuram anular um ao outro, mas coexistem, muitas vezes se combinam em produtos de condensação, como se não existisse contradição, ou formam compromissos que jamais perdoaríamos em nosso pensamento, mas que aprovamos com frequência em nossos atos. Esses seriam alguns dos processos anormais mais notáveis, a que pensamentos oníricos, antes formados racionalmente, são submetidos ao longo do trabalho do sonho. Percebe-se como sua característica principal que toda a ênfase é colocada em tornar a energia de investimento móvel e capaz de se descarregar. O conteúdo e o significado próprio dos elementos psíquicos a que se ligam esses investimentos são coisas secundárias. Também se poderia achar que a condensação e a formação de compromissos ocorrem apenas a serviço da regressão, quando se trata de transformar pensamentos em imagens. No entanto, a análise, e mais ainda a síntese dos sonhos que não têm a regressão para as imagens, como o sonho autodidática, conversa com o professor N, revela os mesmos processos de deslocamento e condensação que os outros. Assim, não podemos fugir à conclusão de que dois processos psíquicos essencialmente diferentes participam da formação do sonho. Um deles cria pensamentos oníricos absolutamente corretos, de valor igual ao pensamento normal. O outro lida com eles de modo surpreendente e incorreto. Já no capítulo 6, distinguimos esse último como trabalho do sonho propriamente. O que temos a dizer agora sobre a origem desse processo psíquico? Não poderíamos dar uma resposta se já não tivéssemos nos aprofundado um tanto na psicologia das neuroses, especialmente da histeria. Mas esta nos ensina que os mesmos processos psíquicos incorretos e outros não mencionados aqui dominam a produção dos sintomas histéricos. Também na histeria, encontramos uma série de pensamentos totalmente corretos, de valor igual aos nossos pensamentos conscientes, mas de cuja existência, nessa forma, nada podemos saber de início, que apenas posteriormente reconstruímos. Quando, em algum ponto, eles conseguem se mostrar à nossa percepção, pela análise dos sintomas formados, vemos que esses pensamentos normais sofreram um tratamento anormal e foram transpostos para o sintoma por meio da condensação, da formação de compromisso, através de associações superficiais pelo encobrimento das contradições, e, eventualmente, pela via da regressão. A Vi respondeu aqui, isso mesmo. É do livro, do livro físico. Com a identidade plena entre as peculiaridades do trabalho do sonho e da atividade psíquica, que termina em sintomas psiconeuróticos, consideramos-nos justificados em transferir para o sonho as conclusões que a histeria nos impõe. Da teoria da histeria, tomamos a tese de que essa elaboração psíquica anormal de um curso de pensamentos normal ocorre apenas quando este se tornou a transferência de um desejo inconsciente de origem infantil e que se acha reprimido. Conforme essa tese, construímos a teoria do sonho, sobre a hipótese de que o desejo impulsionador do sonho sempre vem do inconsciente, algo que, como nós mesmos admitimos, não pode ser demonstrado, mas tampouco refutado de maneira geral. Mas, para que possamos dizer o que é essa repressão, termo que já empregamos tantas vezes, temos de prosseguir na nossa construção psicológica. Nós nos aprofundamos na ficção de um aparelho psíquico primitivo, cujo trabalho é regulado pelo esforço de
acúmulo de excitação. Deixa eu só sentar aqui quem está entrando. Evitar acúmulos de excitação e manter-se livre de excitações o máximo possível. Por isso, ele foi construído segundo o esquema de um aparelho reflexo. A motilidade, primeiramente, um meio para a mudança interna do corpo, era a via de descarga de que dispunha. Depois, abordamos as consequências psíquicas de uma experiência de satisfação. E nisso já podíamos introduzir a segunda hipótese, a de que o acúmulo de excitação, conforme certas modalidades que não nos interessam, é sentido como desprazer, e põe o aparelho em atividade para novamente produzir o resultado de satisfação, em que a diminuição da excitação é sentida como prazer. Chamamos desejo essa corrente que no aparelho, partindo do desprazer, visa prazer. Dissemos que nada, senão um desejo, é capaz de pôr o aparelho em movimento, e que nele o curso da excitação é regulado automaticamente pelas percepções de prazer e desprazer. O primeiro desejo deve ter sido um investimento alucinatório da lembrança da satisfação, mas essa alucinação, se não devia ser mantida até o esgotamento, revelou-se incapaz de produzir a cessação da necessidade, ou seja, o prazer ligado à satisfação. Assim, tornou-se necessária uma segunda atividade, em nossa linguagem, a atividade de um segundo sistema, que não permita que o investimento da lembrança avance até a percepção, e desde lá vincule as forças psíquicas, mas conduza a excitação proveniente da necessidade por um rodeio que, enfim, por meio da motilidade voluntária, altere o mundo externo de maneira tal que possa haver uma percepção real do objeto de satisfação. Até esse ponto, desenvolvemos o esquema do aparelho psíquico. Dois sistemas são o germe daquilo que designamos como inconsciente e pré-consciente no aparelho completamente formado. Para modificar adequadamente o mundo externo através da motilidade, é preciso que haja a acumulação de grande número de experiências nos sistemas minêmicos e uma múltipla fixação das relações provocadas por diferentes representações com meta nesse material minêmico. Agora, vamos adiante com nossas hipóteses. A atividade do segundo sistema, que procede por sondagens, enviando e recolhendo investimentos, precisa, por um lado, dispor livremente de todo o material de lembranças. Por outro, seria um dispêndio inútil se ela enviasse grandes quantidades de investimento pelas diversas vias de pensamento, que dispersariam inadequadamente e diminuiriam a quantidade necessária para a transformação do mundo externo. Assim, tendo em conta a adequação aos fins, postulo que o segundo sistema consegue manter a maior parte dos investimentos de energia em repouso, utilizando uma parte menor para o deslocamento. O mecanismo desses processos me é desconhecido. Se alguém quisesse estudar essas ideias a fundo, teria de buscar analogias físicas para eles e achar uma forma de entender os movimentos que acompanham a excitação neuronal. Atenho-me apenas a noção de que a atividade do primeiro sistema psicológico é dirigida para a livre descarga das quantidades de excitação e que o segundo sistema, por meio dos investimentos que partem dele, obtém uma inibição dessa descarga, uma transformação em investimento quieto, provavelmente com elevação do nível. Suponho, então, que sob o domínio do segundo sistema, o decurso da excitação é vinculado a condições mecânicas bem diferentes daquelas vigentes sob o domínio do primeiro. Quando o segundo sistema conclui seu trabalho de pensamento exploratório, ele cessa também a inibição e repressamento das ações e permite sua descarga na motilidade.
Obtemos reflexões interessantes ao considerar as relações entre essa inibição da descarga pelo segundo sistema e a regulação pelo princípio do desprazer. Aqui tem uma nota. Freud viria a denominá-lo princípio do prazer em obras posteriores, como na 22ª das conferências introdutórias à psicanálise. Mas na quarta conferência também se acha princípio do desprazer. Esse daqui faz muito mais sentido, quando a gente vai lendo assim, para quem já leu além do princípio do prazer. Vai dando para fazer link, né, da onde ele saiu e onde ele chegou. Tomemos a contrapartida da vivência de satisfação primária, a vivência externa do susto. Digamos que um estímulo perceptual incide sobre o aparelho primitivo. Esse estímulo é a fonte de uma excitação dolorosa. Ocorrerão, então, manifestações motoras desordenadas, até que uma delas subtrai o aparelho da percepção e, ao mesmo tempo, da dor. E, havendo de novo a percepção, ela é repetida de imediato, por exemplo, como no movimento de fuga, até a percepção desaparecer novamente. Mas não restará nenhuma tendência a investir de novo a percepção da fonte da dor de maneira alucinatória ou de qualquer outra forma. Pelo contrário, no aparelho primário, subsistirá a tendência de abandonar novamente a imagem mimêmica penosa, caso ela venha a ser despertada, pois o transbordamento da excitação para a percepção provocaria, aí coloca aqui entre parênteses, mais precisamente começaria a provocar desprazer. O afastamento da lembrança, que é apenas uma repetição da anterior fuga da percepção, é facilitado pelo fato de que a lembrança, diferentemente da percepção, não possui qualidade suficiente para excitar a consciência, e assim atrair para si um novo investimento. Esse afastamento regular e fácil do processo psíquico ante a lembrança do que foi penoso nos fornece o modelo e o primeiro exemplo da repressão psíquica. Sabe-se o quanto desse afastamento do que é penoso, dessa tática do avestruz, ainda pode ser observado na vida psíquica normal do adulto. Que seria essa tática do avestruz, né? Não sabemos. Ou se alguém souber, pode falar aí. De acordo com o princípio do desprazer, então, o primeiro sistema psicológico é totalmente incapaz de introduzir algo desagradável no contexto dos pensamentos. O sistema não pode senão desejar. Se isso permanece assim, o trabalho do pensamento do segundo sistema seria obstruído, pois ele precisa dispor, tirar aqui, precisa dispor de todas as lembranças depositadas na experiência. Dois caminhos se abrem, ou o trabalho do segundo sistema se livra completamente do princípio do desprazer, continuando seu caminho, sem se preocupar com o desprazer das lembranças, ou acha um meio de investir a lembrança desprazerosa, de modo tal que a liberação do desprazer é evitada. Podemos rejeitar a primeira possibilidade, pois o princípio do desprazer funciona também como regulador do curso da excitação do segundo sistema. Isso nos remete à segunda possibilidade, conforme a qual esse sistema investe uma lembrança de modo que ela inibe a descarga. Deixa eu só ver se... Para vocês tá tudo normal aí, né? Da imagem, estão me vendo e me ouvindo bem? Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem, que tá aparecendo uma mensagem aqui do Google. Ah, então beleza. Apareceu aqui uma mensagem, não sei o que é.
Assim, de dois pontos de partida diferentes, somos levados à hipótese de que o investimento pelo segundo sistema representa simultaneamente uma inibição da descarga da excitação, da consideração pelo princípio do desprazer e do princípio do menor dispêndio de inervação. Mas retenhamos, pois é a chave da teoria da representação que o segundo sistema só pode investir uma representação se for capaz de inibir o desenvolvimento de desprazer que parta dela. O que se esquivasse a essa inibição permaneceria inacessível também ao segundo sistema e logo seria abandonado conforme o princípio do desprazer. No entanto, a inibição do desprazer não precisa ser total. Um início de desprazer tem de ser permitido, pois informa ao segundo sistema a natureza da lembrança e sua eventual inaptidão para o objetivo buscado pelo pensamento. Ao processo psíquico, que apenas o primeiro sistema admite, chamarei processo primário, aquele que resulta da inibição imposta pelo segundo, que chamarei de processo secundário. Posso dar ainda outra indicação da finalidade que faz o segundo sistema corrigir o processo primário. O processo primário visa a descarga da excitação, a fim de, com a quantidade de excitação assim reunida, produzir uma identidade de percepção, com a vivência da satisfação. O processo secundário abandonou essa intenção e a substitui por outra, a de alcançar uma identidade de pensamento, com aquela vivência. Todo pensamento é apenas um rodeio da lembrança da satisfação, tomada como representação com meta, ao investimento idêntico dessa mesma lembrança, que deve ser novamente alcançada pela via das experiências motoras. O pensamento tem de se interessar pelas vias de ligação entre as representações, sem se deixar confundir pelas intensidades destas. Mas é claro que as condensações de representações, assim como as formações intermediárias e de compromisso, dificultam a obtenção dessa identidade buscada. Ao substituírem uma representação por outra, desviam do caminho que teria sido seguido pela primeira. Portanto, tais processos são cuidadosamente evitados no pensamento secundário. Também não é difícil ver que o princípio do desprazer, que de outro modo oferece pontos de apoio importantes ao processo de pensamento, também lhe coloca obstáculos na busca da identidade de pensamento. A tendência do pensamento, portanto, tende a se libertar-se cada vez mais da regulação exclusiva pelo princípio do desprazer e restringir o desenvolvimento de afetos pelo trabalho do pensamento a um mínimo ainda utilizável como sinal. Esse refinamento do desempenho deve ser obtido por meio de um novo sobreinvestimento, proporcionado pela consciência. Mas sabemos que mesmo na vida psíquica normal, isso raramente se consegue por inteiro, e que o nosso pensamento é sempre suscetível de falseamento por intervenção do princípio do desprazer. Mas não é essa lacuna na eficiência funcional do nosso aparelho psíquico que permite que pensamentos representados como resultantes do trabalho do pensamento secundário se submetam ao processo psíquico primário, fórmula com que agora podemos descrever o trabalho que conduz ao sonho e aos sintomas histéricos. A insuficiência resulta da conjunção de dois fatores da nossa história evolutiva, um dos quais toca inteiramente ao aparelho psíquico e exerceu a influência decisiva na relação entre os dois sistemas, enquanto o outro vigora em medida variável e introduz forças motrizes de origem orgânica na vida psíquica. Os dois se originam na infância.
e atestam a mudança que nosso organismo psíquico e somático sofreu desde a época infantil. Se denominei primário um dos processos psíquicos do aparelho psíquico, não o fiz apenas considerando a hierarquia e o desempenho, mas também a ordem cronológica. Pelo que sabemos, um aparelho psíquico dotado apenas do processo primário não existe, e é, portanto, uma ficção teórica. Mas é fato que os processos primários se acham nele desde o início, enquanto os secundários se desenvolvem gradualmente ao longo da vida, inibindo e sobrepondo-se aos primários, e talvez alcancem o pleno domínio sobre estas apenas no auge da vida. Devido a essa ocorrência tardia dos processos secundários, o núcleo do nosso ser, que consiste em impulsos de desejos inconscientes, permanece inacessível à apreensão e inibição por parte do pré-consciente, cujo papel se limita, de uma vez por todas, a indicar aos impulsos do desejo provenientes do inconsciente os caminhos mais adequados. Esses desejos inconscientes representam, para todos os esforços psíquicos posteriores, uma coerção a que tem de se submeter e que podem tentar desviar e dirigir para metas mais elevadas. Também, devido a essa ocorrência tardia, grande parte do material minêmico permanece refratária ao investimento pré-consciente. Aqui a gente vê o trabalho que deve ser para o nosso consciente manter a gente minimamente organizado, né? Quanto investimento ou quanta energia requer esse processo? Entre esses impulsos de desejo de origem infantil, que não podem ser destruídos nem inibidos, acham-se também aqueles cuja realização estaria em contradição com as representações com meta do pensamento secundário. A realização desses desejos já não nos suscitaria um sentimento de prazer, mas de desprazer. E justamente essa transformação do afeto constitui a essência daquilo que denominamos repressão. De que modo, por meio das quais forças motrizes pode se dar essa transformação? Nisso está o problema da repressão, no qual só precisamos tocar aqui. Basta retermos essa transformação de afetos, ocorre ao longo do desenvolvimento. E basta retermos que essa transformação de afetos ocorre ao longo do desenvolvimento. Lembremos do surgimento do nojo, que falta inicialmente na vida infantil, e que está ligada à atividade do sistema secundário. Aqui, quando a gente fala do nojo, né, você fica pensando num exemplo que talvez quem conviva com criança já viu isso muitas vezes, de como a criança lida com o próprio cocô. É sempre demonstrando, é sempre assim, né, no sentido amplo da coisa, demonstrando interesse. Tem criança que, inclusive, pega, né, às vezes da fralda mesmo, nessa época, assim, bem no início, que criança pega, tem criança que passa, assim, eu lembro de uma vez, na faculdade, uma colega de sala perguntou para a professora por que a filha dela uma vez tirou o cocô da fralda e passou na sala dela inteira, assim, passou no sofá, passou na parede, passou em tudo. Ela, meu Deus, eu enlouqueci. E aí a professora rindo, né, e falando para ela, o nojo é uma coisa que vem depois, né, o nojo é algo que faz parte ali, é algo construído também socialmente. A criança em si, ela demonstra interesse, ela tem prazer por algo que ela fez. Ela acha aquilo, olha só, fui eu que fiz. A criança, quando ela tá lá diante da privada, que ela faz cocô, ela fica, daí, tchau, cocô! E aí tem aquilo de um orgulho da própria produção, aquilo que ela mesma fez. Então, a gente pensa nisso do nojo, dá para ligar a isso. E tem, claro, várias outras coisas, né, que vem também como construção, mas esse é um exemplo que acho que todo mundo que já viveu com criança sabe, assim, ver. As lembranças a partir das quais o desejo provoca a liberação de afetos não eram jamais acessíveis ao pré-consciente. Por isso, a liberação dos afetos relativos a elas não pode ser inibida.
É também por causa desse desenvolvimento de afetos que essas representações não são acessíveis a partir dos pensamentos pré-conscientes para os quais elas transferiram sua força de desejo. O princípio do desprazer entra em vigor e faz com que o pré-consciente se afaste dos pensamentos de transferência. Estes são entregues a si mesmos, reprimidos, e assim a existência de um patrimônio de lembranças infantis, desde o começo subtraído ao pré-consciente, torna-se pré-condição para a repressão. No caso mais favorável, o desenvolvimento de desprazer cessa quando o investimento é retirado dos pensamentos de transferência no pré-consciente. E esse resultado caracteriza a intervenção do princípio do desprazer como adequada. Mas é diferente quando o desejo inconsciente reprimido sofre um fortalecimento orgânico que pode emprestar aos seus pensamentos de transferência e assim dar-lhes condições de tentarem romper na consciência com sua excitação, mesmo que tenham sido abandonados pelo investimento pré-consciente. Sugere-se, então, uma luta defensiva, pois o pré-consciente reforça a oposição aos pensamentos reprimidos, contra o investimento, e depois a irrupção dos pensamentos de transferência, que são portadores do desejo inconsciente em alguma forma de compromisso, através da formação dos sintomas. Mas a partir do instante em que os pensamentos reprimidos são fortemente investidos pela excitação do desejo inconsciente, e, por outro lado, abandonados pelo investimento pré-consciente, eles estão sujeitos ao processo psíquico primário, visam apenas a descarga motora ou, caso o caminho esteja livre, ao reavivamento alucinatório da identidade de percepção desejada. Já vimos, empiricamente, que os processos incorretos descritos apenas ocorrem com pensamentos que se acham em repressão. Agora compreendemos mais uma parte dessas relações. Esses processos incorretos são aqueles primários do aparelho psíquico. Eles aparecem sempre que representações abandonadas pelo investimento pré-consciente são entregues a si mesmas e podem se encher com a energia do inconsciente não inibida, que busca descarga. Algumas observações vêm apoiar a concepção de que esses processos denominados incorretos não são realmente falseamentos dos processos normais, erro de pensamento, mas modos de trabalho do aparelho psíquico libertos de uma inibição. Vemos, assim, que a transição da excitação pré-consciente para a motilidade ocorre segundo os mesmos processos, e que a vinculação das representações pré-conscientes à palavra mostra facilmente os mesmos deslocamentos e misturas atribuídos à desatenção. Por fim, uma prova de que o aumento do trabalho se torna necessário quando há inibição desses modos de funcionamento primários estaria no fato de que obtemos um efeito cômico, um excesso de energia que descarrega na risada quando deixamos que eles penetrem na consciência. Eu vou aqui. Dá tempo, acho que, da gente terminar esse capítulo hoje. A teoria das psiconeuroses afirma com absoluta segurança que apenas os desejos sexuais de origem infantil que experimentaram repressão, então transformação dos afetos, nos períodos de desenvolvimento da infância, são capazes de sofrer renovação em períodos de desenvolvimento posteriores, seja devido à constituição sexual, que se forma a partir da bissexualidade original, seja devido a influências desfavoráveis na vida sexual, e assim fornece as forças motrizes para toda a formação de sintoma psiconeurótico. Apenas a introdução dessas forças sexuais pode preencher as lacunas ainda existentes na teoria da representação. Se os fatores sexual e infantil são requisitos também na teoria do sonho,
é algo que deixarei em aberto. Deixo essa teoria incompleta nesse ponto, pois já fui além do que pode ser provado ao supor que o desejo do sonho sempre tem origem no inconsciente. Aí que tem uma nota. Aqui, como em outras partes, há lacunas na elaboração do tema, que deixei intencionalmente, porque preenchê-las exigiria, por um lado, um esforço grande demais, e por outro, o recurso material alheio a tema dos sonhos. Assim, por exemplo, evitei indicar se atribuo sentidos diversos às palavras suprimido e reprimido. Deve ter ficado claro que essa última ressalta mais do que a primeira o vínculo ao inconsciente. Não cheguei a abordar o problema de por que os pensamentos oníricos sofrem deformação pela censura, também no caso em que abandonam um avanço progressivo rumo à consciência e optam pelo caminho da regressão. E há outras omissões desse tipo. Interessava-me, principalmente, dar uma ideia dos problemas a que nos leva uma análise mais aprofundada do trabalho do sonho, e indicar os outros temas que encontramos no caminho. Nem sempre foi fácil decidir em que ponto eu deveria interromper a indagação. O fato de eu não ter explorado exaustivamente o papel que tem nos sonhos, o mundo das representações sexuais, e ter evitado a interpretação de sonhos de conteúdo claramente sexual, se deve a uma motivação particular, que talvez não coincida com a expectativa do leitor. Nada é mais distante de minhas concepções pessoais e das teorias que defendo na neuropatologia do que a vida sexual como um... Aí tem uma palavra que é pudendo. Não sei o que significa. É que não deve concernir ao médico e ao pesquisador. Será que é de... Ai, como é o nome? De alguma coisa de pudor? Deixa eu ver. É ter vergonha. Então, sim, que remete à questão de pudor. Também me parece ridícula a indignação moral que levou o tradutor da Oneirocrítica de Artemidoro de Daudes a privar os leitores do capítulo sobre os sonhos sexuais. O que determinou minha decisão foi perceber que a explicação dos sonhos sexuais teria feito que eu me enredasse profundamente nos problemas ainda não esclarecidos da perversão e da bissexualidade, de modo que reservei esse material para outra ocasião. Embora ele coloque aqui nessa questão do pudor, eu fico pensando, se ele fosse falar das questões dos sonhos eróticos, que sonho que ele ia usar, né? O dele mesmo? Será que eles colocariam nessa condição, assim, de dizer dos próprios sonhos eróticos? E aqui, como base, ele usa muitos sonhos dele, né? Também não investigarei mais a fundo a diferença entre o jogo das forças psíquicas na formação do sonho e na formação dos sintomas histéricos, pois falta-nos aqui um conhecimento mais preciso de um dos dois objetos de comparação. Mas há outro ponto a que dou importância, e confesso que apenas por causa dele incluí todas as discussões sobre os dois sistemas psíquicos, seu modo de trabalho e a repressão. Pois a questão não é se compreendia os fatores psicológicos de forma aproximadamente correta ou, como é bem possível, em coisas tão difíceis, de forma distorcida e incompleta. Como quer que possa variar a interpretação da censura psíquica, das elaborações correta e anormal do conteúdo do sonho, permanece válido de que processos desse tipo agem na formação do sonho, e que, no essencial, apresentam a maior analogia com os processos notados na formação dos sintomas histéricos. Mas o sonho não é um fenômeno patológico. Ele não pressupõe um transtorno do equilíbrio psíquico, não causa um enfraquecimento do desempenho.
Creio que a objeção de que meus sonhos e os sonhos dos meus pacientes neuróticos não permitiriam inferências sobre os sonhos de pessoas saudáveis pode ser refutada sem maiores considerações. Se a partir dos fenômenos inferirmos as suas forças motrizes, vemos que o mecanismo psíquico de que se serve a neurose já existe na estrutura normal do aparelho psíquico. Não é criado um distúrbio patológico que acomete a vida psíquica. Os dois sistemas psíquicos, a censura na passagem de um para o outro, a inibição e a sobreposição de uma atividade pela outra, as relações dos dois com a consciência, ou aquilo que uma interpretação mais certa das condições reais possa revelar em seu lugar, tudo isso pertence à estrutura normal do nosso instrumento psíquico. E o sonho nos mostra um dos caminhos que levam ao conhecimento dessa estrutura. Se quisermos nos contentar com o mínimo de acréscimo de conhecimento inteiramente seguro, podemos dizer que o sonho prova de que o suprimido continua a existir também na pessoa normal e permanece capaz de desempenho psíquico. O próprio sonho é uma manifestação desse material suprimido. Na teoria, ele é isso em todos os casos. Na observação empírica, pelo menos em grande número de casos, que exibem da forma mais clara as características mais notáveis da vida onírica. O que foi psiquicamente suprimido, que na vida de vigília teve sua expressão impedida pela eliminação mútua das contradições e foi cortado da percepção interna, encontra na vida noturna e sob o domínio das formações de compromisso, meios e caminhos para se impor à consciência. Então, da mesma forma que os sintomas, eles são uma formação de compromisso para dar conta daquilo que não se pôde dar, né, uma forma de tentar dar conta de uma parte disso, os sonhos também. E aí tem aqui uma frase que eu não sei falar, mas tem ai meu Deus, como é que se fala a expressão? Aqueronta movebo, que o Christian Dunker fala no canal dele. E, inclusive, se vocês jogarem assim mesmo, como está escrito aqui, ele tem um vídeo explicando por que ele usa essa expressão. É bem legal, inclusive. Depois busquem lá e vejam o vídeo. Então, tem a frase aqui, e aí tem a tradução que diz: se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o inferno. Eu não sei vocês, mas eu amo essa frase, e acho que ela é mais a cara do Freud, sim. Impossível. Muito bacana a gente pensar sobre isso num quesito mesmo de personalidade, da maneira como a gente idealiza que seja a personalidade dele. E aí embaixo tem a interpretação dos sonhos, é a via régia, a estrada real, para o conhecimento do inconsciente na vida psíquica. Ó, aqui vou ler as duas notas juntas. Da primeira, então, da primeira frase aqui, se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o inferno, e depois da segunda. Então, da primeira. Essa frase é de Virgílio Eneida, sobre o significado da citação para Freud, no contexto desse livro, ele próprio escreveu: para mim, ela devia sublinhar o mais importante na dinâmica dos sonhos. O desejo que é repelido pelas instâncias psíquicas superiores, então o desejo reprimido do sonho, agita o submundo psíquico a fim de se impor. Então é algo que tenta passar. E aí da segunda frase aqui, frase acrescentada em 1909. Analisando os sonhos, avançamos um pouco mais no entendimento da composição desse instrumento, o mais maravilhoso e mais misterioso de todos. Apenas um pouco, é verdade, mas significa um começo para, a partir de outras formações, que devem ser chamadas patológicas, progredir em sua dissecção, pois as doenças, pelo menos aquelas corretamente chamadas funcionais, não têm como pressuposto a destruição desse aparelho,
o estabelecimento de novas divisões em seu interior. Elas devem ser explicadas de modo dinâmico pelo fortalecimento e enfraquecimento dos vários componentes do jogo de forças, do qual tantos efeitos permanecem ocultos durante a função normal. Em outro lugar, poderemos mostrar como o fato de o aparelho ser composto dessas duas instâncias também permite um refinamento do desempenho normal, que seria impossível com apenas uma. E aí aqui tem uma nota. O sonho não é o único fenômeno que permite fundamentar a psicopatologia na psicologia. Uma pequena série de ensaios, ainda não completada, publicadas na revista sobre o mecanismo psíquico do esquecimento, não, na revista não, a revista tem o nome aqui, e aí os textos, sobre o mecanismo psíquico do esquecimento, 1898, Lembranças Encobridoras, 1899, procura interpretar um certo número de fenômenos psíquicos cotidianos em apoio da mesma constatação, aqui acrescentado em 1909. Estes e outros ensaios sobre os esquecimentos, lapsos verbais, atos atrapalhados, etc., foram reunidos num volume intitulado Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901. Inclusive, um livro muito bacana, a gente já estudou ele todo lá no Conectadas, né? Talvez tenha alguém aqui que tenha estudado lá também, muito bacana para a gente pensar nessa forma de irrupção do inconsciente no dia a dia, né? Ali nas falas comuns, não no ambiente de análise que a gente está ouvindo atento àquilo, mas daquilo que vem, que emerge sem que o sujeito se dê conta disso. E aí a gente finaliza, então, esse capítulo na página 662. Eu vou marcar aqui onde a gente parou. Deixa eu ver o que tem mais de página. 662. A gente vai começar na próxima quinta a última parte, que se chama o inconsciente e a consciência, a realidade. Então, tem bem pouquinho mesmo agora, para a gente ler, talvez dê para terminar na semana que vem ou ainda na outra. Então, por causa disso, eu vou colocar lá no nosso grupo os livros, talvez 2 ou 3 opções de livros, para a gente decidir quando que a gente, qual que a gente vai ler, e aí também quando que a gente começa, provavelmente na primeira semana de agosto, eu acho que aí dá tempo de todo mundo se organizar. Então, eu vou colocar lá para votação, combinado? Vocês ficam com as câmeras desligadas, não consigo ver a cara de vocês me dizendo sim ou não. Né? Já falei que vocês são tudo mais safada, que vem aqui e não liga a câmera para aparecer junto comigo. Mas eu vou mandar lá no grupo, entendo que todas aqui estão, de fato, ouvindo, e aí vão se dispor a votar lá também, qualquer coisa. Bom, assim, ó, isso mesmo, manda coração para eu saber que vocês estão aí, né? Para saber que tem alguém, de fato, aí. Pode ser também no chat, tá tudo ótimo responder pelo chat, só para eu saber se vocês estão vivas, se ainda estão aí prestando atenção. Então, vou olhar lá na Amazon algumas opções e aí a gente vota. E acho que fica bom começar na primeira semana de agosto, que aí dá tempo também. Eu sei que tem gente que mora mais longe e tal, né? Às vezes, para entrega de livro pode demorar um pouco, ou então achar em PDF também. E a gente vai se organizando, beleza? Mesmo com a câmera desligada, agradeço a companhia de vocês. A gente fica por aqui e nos vemos na próxima quinta. Bom? Um beijo, até mais.